pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Cavalcante Santos, aluno da 8ª série, e hoje eu quero falar um pouco sobre as marcas e cicatrizes do coronavírus. Já avisando que eu estou aqui gravando esse vídeo em participação com a professora Silvia no trabalho da Expo 2020. Bem, e como assim? Marcas e cicatrizes do coronavírus? Bem, antes da pandemia, era tudo normal. As pessoas tinham a sua rotina costumeira, os comerciantes trabalhavam, as pessoas compravam, o comércio girava, tudo andava e as exportações iam bem, tudo normal. As pessoas estudavam, faziam suas provas, passavam em Enem, tudo na base da normalidade. Aí de repente chegou a pandemia. E a pandemia trouxe mudanças. A grande primeira mudança foi o quê? As pessoas todas foram isoladas. Quem trabalhava teve que ir para casa, quem estudava também teve que ir para casa. No contexto geral, todos foram para casa. Foi uma mudança muito inesperada. Outra coisa também, os hospitais começaram a superlotar, porque a pandemia começou a se espalhar muito rápido com contágio. Porque no início da pandemia não tínhamos as medidas necessárias. Aí se espalhou muito rapidamente. E foi um caos. Muitas pessoas que tinham imunidade baixa, outros problemas, foram internadas. E os hospitais que antes já não tinham uma situação muito boa, como o exemplo do SUS, agora ficaram super mega lotados de pessoas doentes. E com isso a brigada médica foi acionada. E o vírus era muito recente e não tinha descoberta de cura. Aí os médicos tiveram que abandonar suas famílias e ir trabalhar em prol de uma cura. E falando em marcas e cicatrizes, o que eu quero falar com isso? O coronavírus ele deixou e ainda deixa muitas cicatrizes. Como a primeira delas, fomos isolados. A segunda, a máscara. A máscara ela cobriu nosso sorriso. Outra, o distanciamento social. O distanciamento social ele bloqueou o nosso afeto. Nós não podemos mais chegar nas pessoas e abraçar nossos parentes como fazíamos antes, nossos colegas. Outra marca, a morte de parentes e entes queridos. Muito ruim também. Quantas pessoas não perderam seus parentes? Outra marca, os gritos das sirenes e ambulâncias nas ruas, que ficam rondando todos os cantos para pegar doentes. E a cada dia mais vem crescendo, só não no Brasil, mas sim no mundo. Isso é uma marca triste. Outra marca bem triste, a falta de leitos. Como eu disse antes, os hospitais sobrecarregaram e muitos pacientes estão morrendo a Deus dará. Outra coisa, no comércio, quantas pessoas infelizmente não faliram, não perderam suas casas, porque foram desempregadas e não tinham dinheiro para pagar suas contas, foram morar na rua. Infelizmente foi muita coisa. Agora também tem suas marcas boas. E qual é uma marca boa? As pessoas ficaram mais solidárias. Muitas empresas mostraram isso também, junto com as pessoas. Como o exemplo dos mascarados, que era uma ONG que levava comida para as pessoas. E ninguém sabia quem eles eram, justamente por causa da máscara. Outra coisa, o amor renasceu, não em todos. Porque, aliás, vamos ser realistas. O mundo é feito de pessoas com boas e más intenções. Agora, muitas que antes eram ruins, estão começando a se abrir. Estão começando a ver a realidade e ver que tudo que fizeram de ruim é em vão. Estão começando a se abrir e se voluntariar com a causa. Estamos vendo o arrependimento de muitas pessoas, a solidariedade e o apoio. Porque muitas pessoas que antes diziam, esse vírus é uma brincadeira, esse vírus é piada, é invenção, é fake news, uma fake. Hoje, estão vendo a realidade, estão mais uma vez se voluntariando e mostrando humanidade, apoiando a causa. Isso já é uma boa marca e uma boa cicatriz. Hoje, bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bem, continuando. Na área sentimental, nas pessoas que perderam seus parentes e amigos, o que é que podemos dizer sobre isso? O principal de tudo é a tristeza e também a dúvida. Uma marca é a tristeza e uma cicatriz é a dúvida. Por quê? Porque muitas pessoas perderam seus entes queridos não só com a morte, mas sim com o isolamento. Porque a pessoa pegava Covid-19, a ambulância vinha, buscava a pessoa e levava para o hospital e o parente nunca mais podia ver o seu ente querido, até que houvesse uma cura, um tratamento. No caso, muitos não tiveram essa sorte de ver seus parentes.
Os seus parentes foram direto para o hospital e depois do hospital, infelizmente, direto para o cemitério. A marca foi a tristeza de você não poder mais ter nenhum contato com seu parente, com seu amigo, com seu colega. E a cicatriz é a dúvida. O que realmente aconteceu naquele hospital? Como é que a pessoa passou aquilo ali? Será que ela foi bem tratada? Será que ela realmente morreu da Covid-19? A expectativa é que sim, mas eis aí a questão. Muitos médicos também perderam seus colegas que estavam ali ajudando a batalhar. Perderam, que os colegas pegaram, foram internados do mesmo jeito, e eis aquela questão. Ninguém nunca mais se vê. Ninguém pode se abraçar, e vamos ver aqui se tem tratamento. E no caso, como eu disse antes, muitos não tiveram. Daí eu digo e repito. A marca foi a tristeza de você perder o contato com seu ente querido, com seu amigo, com seu parente. E a cicatriz é a dúvida. Como será que foi a estadia da pessoa naquele hospital? Sem contato, sem telefone, sem nada, só ali na mão dos médicos. Eis aí a questão, a tristeza e a dúvida. Obrigado. Bem, continuando. Na área da saúde não foi diferente, tiveram suas marcas e cicatrizes. Como assim marcas e cicatrizes? A primeira delas, a superlotação dos hospitais, porque com a pandemia muitos começaram a se infectar rapidamente, que o vírus se contagiou no mundo todo de forma absurda. Absurda. E com isso gerou aquela superlotação de hospital, porque muitos doentes para poucos leitos. Porque não só o Brasil, como o mundo não tinha aquele preparo físico para suportar aquela carga horária de enfermos por uma só doença, vírus, que acabou de chegar e nem cura reconhecida tinha. Isso já é uma marca. Outra marca, a falta de recursos básicos. Por quê? Com a superlotação de hospital não tem as estruturas básicas. Isso significa falta de recursos de higiene, como máscara, álcool em gel, sedativos, leitos muitas vezes. Só não sucumbiu mais porque, graças a Deus, muitas empresas da área, tanto pública como privada, se voluntariaram a ajudar com a causa e doar recursos básicos, como comida, veste, máscara, álcool em gel, sanitários e todos os recursos básicos que os hospitais precisam. E o principal de tudo, qual é a marca na saúde? A marca na saúde é a perda de pacientes, porque realmente muitos pacientes morreram por causa deste vírus, sem cura ou tratamento reconhecido. E a cicatriz é a perda e a dor de entes queridos que ficaram, a tristeza, o medo, a solidão e aquela angústia por ter perdido seus entes queridos e parentes. É isso, obrigado. Continuando, as cicatrizes na área econômica. Bem, durante a pandemia do coronavírus, a economia ela ficou bem fragilizada. Por quê? Porque não houve empregos. Porque quando as pessoas foram mandadas para casa em massa, não conseguiram suportar a carga. Porque desvaziou tudo. E as pessoas não podiam trabalhar. E as empresas entraram em crise, porque sem trabalho, sem mão de obra, como é que as empresas iam produzir o lucro? E sem lucro não houve o giro de capital. E sem giro de capital não houve a injeção do governo em investimentos. Porque sem trabalho não pode gerar dinheiro e nem renda per capita para investir, né? Vamos ser realistas. Aí, então isso causou muitos desempregos. Por quê? Porque sem dinheiro, sem injeção, não tem salário, não tem como movimentar. E muitos servidores públicos ficaram com pagamento atrasado. Tivemos muitas crises, como oficialmente passou agora no Jornal Nacional e em derivados e no G1. Que o país está oficialmente em recessão. Por quê? Porque sem os trabalhos manuais, sem os trabalhos profísicos, não tem a manutenção que a economia precisa para se manter. Isso já é uma marca. O comércio parou. E a marca desse comércio parado é a cicatriz. E o que é essa cicatriz? O desemprego, a fome. Porque sem salário não tem comida. Sem comida não tem pagamento de contas. E sem pagamento de contas não tem energia, água, nada. É uma crise. Por isso que eu digo, essas são as cicatrizes e marcas da área econômica. Não houve giro de capital, não houve manutenção da economia, o comércio parou, tudo fechou. Quem tinha seus microcomércios teve que fechar tudo instantaneamente. Por quê? Porque não tinha dinheiro muitas vezes para pagar aluguel ou para pagar o fornecedor e muitas outras crises. Daí a palavra crises, marcas e cicatrizes na economia, segundo o coronavírus. Obrigado. Bem, continuando o que eu estava dizendo. No quarto tema, a área das emoções, vamos falar sobre o medo, que é a específica. O que é um medo? Segundo um sábio,
O medo é uma coisa. Como eu posso explicar isso, essa coisa? Para os fracos é o inalcançável. Para os temerosos é o desconhecido. E para os fortes é a oportunidade de se fazer um novo amanhã. Eu não vou dizer quem é esse sábio porque não tem muita relevância. Mas continuando o que eu estava dizendo, como é que esse contexto de medo se aplica na pandemia, nas marcas e cicatrizes do coronavírus? Bem simples. Me diga quantas pessoas nessa pandemia não ficaram obsessivas por álcool em gel, máscara, querer se proteger e se higienizar o tempo todo, além do necessário, se tornando uma compulsão, uma mania. Como? Outra coisa, quantas pessoas também não se entupiram de remédios, assim obsessivamente dizendo, eu vou me proteger do coronavírus, eu vou tomar vitamina C, eu vou tomar isso, porque indicaram para se entupido de remédios, podendo até, em muitos casos, ter uma overdose de excesso de remédios. Não é ruim isso? Outra coisa, quantas pessoas não se isolaram dentro de casa, e ficaram ali, sem querer sair do quarto, sem querer sair de casa, pensando o seguinte, que só respirar uma partícula de lá fora vai morrer. E quantas outras pessoas também não têm medo de perder seus parentes, que vê seus parentes assim e vive querendo manter eles ali também trancados dentro de casa, sem sair, com medo, pensando que se eles saírem eles vão morrer e que pode perder. Isso é um dos muitos exemplos de medos que tem quando o assunto é o coronavírus. Como também muitas seitas religiosas dizem que é o fim do mundo, que tem alguma coisa a ver com o apocalipse, essas coisas. E na questão religiosa, muitos dizem que é fim do mundo, ou muitos outros profetas que dizem que isso é o fim, o futuro, nesse sentido assim. O medo, nesse sentido aqui, ele se manifesta de muitas formas. Eu não vou sair aqui explicando, senão vai tomar 10, 15, meia hora de vídeo. Agora é o seguinte, o que é a marca e o que é a cicatriz? A marca é o próprio medo. E a cicatriz normalmente é a dúvida. Porque o medo ele é uma dúvida. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como vai ser o amanhã. Você teme a isso. Em muitos casos você teme a ponto de se prender a alguma coisa e ficar compulsoriamente viciado em alguma coisa. Para querer espantar aquele medo. Mas, é como disse o sábio uma vez. O medo é um caminho duvidoso. Ele pode tanto levar você a coisas boas, como também, dependendo do caso, de levar as coisas ruins. Depende do contexto que você está inserido. E como é que vai ser com o Covid-19? O amanhã a Deus pertence. Obrigado.